irmãos, chegamos ao módulo 12, o último módulo do nosso treinamento de Missões Kids. O tema, então, desse vídeo é avaliação e redirecionamento do Ministério Infantil. Quando nós pensamos em Ministério Infantil, muitas coisas vêm à nossa mente. As crianças, os professores, as classes da igreja, o ensino bíblico, as revistas, o material, os recursos pedagógicos, os eventos e programações, as apresentações e muitas outras coisas. E tudo isso, de fato, faz parte da estrutura orgânica e funcional do Ministério Infantil. Mas existe uma base sobre a qual todo o trabalho do Ministério Infantil precisa se sustentar, que é o pastoreio das crianças. Nós somos chamados por Deus para trabalhar na sua obra e nosso objetivo final é sempre a glória ao seu nome. Dentro desse objetivo, nosso alvo, então, e nossa atribuição no Ministério Infantil é cuidar das almas dos pequeninos que ele traz para nós, pastoreando, acompanhando e educando essas crianças na palavra do Senhor, para que eles também se tornem seus filhos e seus adoradores. E essa é a base sobre a qual todo o nosso trabalho no Ministério Infantil deve se sustentar. Todas as áreas do Ministério Infantil precisam trabalhar de maneira integrada, onde cada aula, cada evento, cada programação proposta vise a glória de Deus e tenha alvos bem definidos para a vida das crianças. Se ao olhar para o seu Ministério Infantil você não contempla essa visão, então é necessário um redirecionamento. Porque não existe Ministério Infantil espiritualmente promissor se os seus professores e responsáveis não entenderem que a sua função principal ali é administrar Cristo na vida das crianças. Vamos então pensar em um tripé de base que agregue essa perspectiva e propósito. Ele será composto por acolhimento, evangelização e discipulado. Essas três áreas reúnem todos os fundamentos necessários para criar uma visão norteadora de um ministério infantil que deseja ser próspero, efetivo em sua função. Falando sobre a primeira área desse tripé, que é a área do acolhimento, nós queremos lembrar daquele episódio relatado por Lucas no capítulo 18, quando as pessoas trazem as crianças para que Jesus as abençoasse e os discípulos tentam então afastá-las. E Jesus, ele intervém naquela situação, não somente repreendendo os discípulos, mas lançando um olhar diferenciado para aquelas crianças. Ele as convida para perto de si, ele as acolhe. Hoje nós temos então a responsabilidade de levar as crianças até Jesus. Como é que nós temos feito isso? Acolher uma criança na igreja não é apenas recebê-la com atenção e simpatia. Isso é muito importante, isso é fundamental, mas isso é apenas a porta de entrada para o coração daquela criança. Nós precisamos ir além, precisamos nos envolver com aquela vida, conhecer suas necessidades, suas particularidades, nos mostrar acessíveis a ela, orar por ela, desenvolver amor verdadeiramente por ela. Assim como Jesus fez conosco, que nos ensinou, nos mandou fazer a outros também. Muitas vezes nós recebemos na igreja crianças feridas e nós precisamos nos preparar para ajudá-las. Preparar estudando, preparar em oração e também abraçar essa criança de verdade, com o coração. Nos envolver com a sua necessidade e ajudá-la a encontrar cura em Jesus. A segunda área de base para uma visão fundamentada do Ministério Infantil é a evangelização. Então, o Senhor Jesus nos deixou essa ordem imperativa: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós sabemos que a criança também é uma criatura que necessita ser redimida. Ela precisa receber a salvação em Jesus. E se nós não estivermos com esse objetivo claro em todas as ministrações que nós fizemos a ela, há algo de muito errado.
A bússola do Ministério Infantil precisa sempre apontar Cristo como único Senhor e Salvador, e que cada oportunidade que nós temos deve ser um momento onde nós vamos trazer essa verdade ao coração das crianças. Nós não sabemos quando elas vão ser tocadas pelo Espírito Santo e receber o presente da salvação. Por isso, nossa obrigação, nosso dever é falar de Cristo a cada oportunidade, em cada lição, em cada evento, em cada programação. O Senhor Jesus precisa ser pregado e as crianças terem a oportunidade de conhecer. Todo o nosso preparo, todo o esforço empenhado, todo o recurso usado, toda a nossa dedicação deve servir para promover a apresentação da mensagem do Evangelho. Essa essência ela não pode se perder diante de outras coisas. Nós não podemos nos preocupar demais com tudo que está girando em torno de algum trabalho, de alguma coisa que nós vamos fazer para as crianças e sacrificar a mensagem do Evangelho, que é o principal, que é a razão pela qual nós estamos ali. Então nós precisamos ter esse cuidado e lembrar que as crianças, mais do que entretenimento, elas precisam de Jesus, elas precisam conhecer o Salvador e se comprometer com Jesus como Senhor da sua vida. A terceira área de fundamento para o Ministério Infantil é a do discipulado. Quando uma criança recebe o Senhor Jesus, nós recebemos então a partir dali uma nova atribuição, uma nova responsabilidade sobre a vida dela, que é a de discipulá-la. Assim que a criança se converte, ela se torna um bebê espiritual. E nós precisamos, como se cuida de um bebê, cuidar daquela criança, alimentá-la na palavra, orar por ela, acompanhá-la nesse novo processo de vida com Deus. E isso nós fazemos de mãos dadas com ela, andando com ela no caminho, ensinando, ministrando ao seu coração, mostrando a ela o que é certo, o que é errado, observando a sua realidade, trazendo para ela essa reflexão na palavra de Deus, para que ela então possa crescer forte, saudável na sua fé, fundamentada na palavra, e que ela também possa desenvolver sua comunhão com Deus, a sua vida devocional, de oração, de leitura bíblica, para ela poder estar firme com o Senhor durante toda a sua vida. Se ao observar esses 3 pilares fundamentais, você constatou a necessidade de ajustar algumas coisas no seu ministério infantil, eu convido você então a pensar em alguns passos para isso. Ore, busque e ouça o Senhor. Reposicione sua visão no ministério infantil. Revise suas motivações. Reúna sua equipe e avaliem todo o trabalho juntos. Aliste os pontos em que percebem necessidade de mudança ou de ajustes. Avaliem o material adotado para o ensino. Ele também serve ao propósito? Estabeleçam novas metas para cada área de trabalho. Planejem os próximos passos, já alinhados à perspectiva correta. Chegamos ao fim do último vídeo do treinamento do Missões Kids e a proposta dele foi trazer essa reflexão sobre as bases, os fundamentos do nosso trabalho no Ministério Infantil. Eu desejo que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa continuar te capacitando, meu irmão e minha irmã, para trabalhar nesse ministério, para alcançar vidas de muitas crianças para o Senhor Jesus. Um grande abraço e a minha palavra final está no Salmo 90:17, que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirme as obras das nossas mãos. Sim, confirme a obra das nossas mãos. Deus te abençoe.